bem-vindos e bem-vindas todos. Quero aproveitar aí hoje. Eu convidei alguns colegas aí da Comissão de Direito Ambiental da OAB de Petrópolis, meus colegas de comissão. Eu já vi que o Rogério, nosso presidente, está aí, né? Não sei se tem mais alguém. Se tiver, eu peço só para colocar lá no chat, colocar seu nome aí para se apresentar e dizer que é da comissão da OAB. E só para efeito de registro, né? E espero que vocês aproveitem bastante aí o tema de hoje. Hoje é um tema muito, muito, muito central, né, para tudo que a gente vê daqui para frente. Uma das maiores dificuldades de quem está estudando para concurso ou de quem está trabalhando no órgão ambiental ou trabalha com consultoria é justamente entender a questão das competências ambientais, né? Para o cidadão, então, nem se fala. A coisa mais comum que tem é a gente que trabalha na área, as pessoas conhecidas perguntam: pô, Marcos, para quem eu ligo para reclamar disso? Para quem eu ligo para denunciar aquilo? Existe muita confusão, né, com relação a quem é responsável pelo quê, no que diz respeito às questões ambientais. E isso tem uma explicação, que é o que a gente vai, né, começar a abordar agora, e tem a ver com a maneira como a nossa Constituição distribuiu as competências, tem a ver com a maneira, né, o modelo de Estado que sob o qual nós vivemos no Brasil. Então a gente vai, né, para a maioria de vocês que eu sei que não são da área do direito, que não tiveram aula de direito constitucional, né? Essa não é a primeira vez que eu estou. Na verdade, a maior parte do tempo, né, que eu estou trabalhando, né, que eu estou atuando como professor, eu estou dando aula para pessoas que não são do direito, tá? Então vocês podem ficar tranquilos que sim, já existe um jeitinho aqui de passar essas coisas para vocês, de forma que fique claro, né, mesmo para quem não tem uma base no direito. E, obviamente, como sempre, né, eu coloco aqui tudo que vocês, qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida, levantem a mão, né, façam um sinal, grita, enfim, né, assim, lógico, espero eu terminar a frase, pelo menos, mas não precisa esperar terminar a aula, nem terminar o capítulo para se manifestar, não, porque esse nosso estudo, ele realmente precisa que a gente pare quando surge a dúvida para vocês entenderem. E o nosso modelo de trabalho, né, a nossa dinâmica aqui nos nossos cursos, sempre tem como prioridade isso, tirar a dúvida do aluno na hora que a dúvida surge, na frente de todos os outros que estão participando. Por isso a gente encoraja muito que vocês participem das aulas online, apesar de elas serem gravadas, porque fica mais fácil para vocês que estão estudando depois absorver o restante do conteúdo. Beleza? Dito isso, vamos então à nossa aula, começando com essa questão, né, do modelo de Estado, tá? Logo vocês vão entender por que que eu estou indo nessa raiz aqui, para ficar mais fácil a compreensão de vocês, tanto vocês que não são do ramo do direito, até mesmo vocês aí, colegas, talvez que estejam aí da OAB, enfim, formados, muitas vezes, para entender um pouco do direito ambiental, é preciso voltar, né, nesse tema, né, do direito constitucional. Então, vamos lá. Modelo de Estado, né? Sem se aprofundar muito, a gente precisa entender o seguinte, tá? Existem basicamente, né? E a gente não está falando aqui de comunismo, socialismo, não é isso. Nós estamos falando de forma de organização do Estado, Estado no sentido amplo, né? Estado sendo essa entidade que nós, né, como
seres humanos, pessoas, cidadãos, vamos dizer, de certa forma, né, voltando aí numa coisa que também é do direito, lá de trás da filosofia, o contrato social, nós delegamos, né, ao Estado poderes para cuidar da gente, vamos dizer assim, de forma bem simples, né? Cuidar da educação, cuidar da segurança, da saúde, etc, etc. Então, o nosso modelo aqui é um modelo de federação, tá? Existem outros estados com modelos de estado unitário, né? O nosso modelo é o modelo de federação. Federalismo sendo uma palavra que remonta né, ao latim, né? O termo foedus, né, que para quem lembra um pouquinho de história medieval, né, a questão dos feudos, né, na Idade Média, enfim. Basicamente, fica bem fácil de entender quando a gente remete ao modelo de federalismo americano, tá? Que é, em tese, assim, né, para efeito histórico e de análise, é o federalismo raiz, vamos dizer assim, né? Porque existem duas formas de federalismo, o cooperativo e o federalismo dual. Mas vocês não entenderam ainda o que é federalismo e a gente vai explicar usando o exemplo dos Estados Unidos. Tá? Paulo de Bessa Antunes, que é um autor conhecido aqui do direito ambiental, é, né, para quem quer se aprofundar, eu recomendo muito esse livro aqui. Eu não sei se vocês estão vendo aí, Federalismo e Competências Ambientais no Brasil, do professor Paulo Bessa Antunes. Ele ajuda muito a entender, ele mergulha na história, né? Eu já falei para vocês que eu gosto de história, então tem muita coisa aqui por trás disso, né? Mas o federalismo, a gente pensar no federalismo modelo raiz, né, o americano, como é que se desenvolveu, né, o Estado, né, o tal dos Estados Unidos, né? Existiam 13 colônias, né? Vamos lá no basicão. Existiam 13 colônias daquele pessoal que saiu da Inglaterra buscando, né, uma vida melhor, vamos dizer assim. Formaram 13 colônias e, num determinado momento da história, por conta de tentativas de invasão, guerras e outros, vamos dizer assim, obstáculos, né, na vida daquelas pessoas que estavam lá tranquilinhas, tentando levar aquele modelo de vida nas colônias, entenderam que era importante que eles se unissem de alguma forma, né? Então, aquelas 13 colônias se reuniram e criaram, né, uma vez, logo quando resolveram se tornar independentes, né, da Inglaterra, e teve uma guerrinha aqui, uma guerrinha ali, algumas coisas ali que levaram a todo esse movimento, e eles resolveram formar uma federação. Os Estados Unidos da América. Na verdade, eram as colônias unidas da América que viraram os Estados Unidos da América, num modelo de federalismo que a gente chama de federalismo dual, né? Que é diferente do cooperativo, que é o nosso, né? Mas para efeitos de aprendizado é interessante, e que se baseia numa completa e bem definida separação entre a União, né? Que é a união das 13 colônias, aqui ficando no modelo americano, e os entes federados, no caso aqui dos Estados Unidos, aquelas 13 colônias. Por quê? Porque nesse momento na história, lá no final do século XVIII, essas colônias, cada uma já tinha desenvolvido, né, suas regras, suas legislações, suas formas de organização em sociedade e tal. E para se tornarem um estado só, né, e isso por conta dessa necessidade de ficarem mais fortes e se defenderem do perigo externo, elas tinham muita preocupação em não perderem as suas identidades, a identidade de cada colônia, as suas regras. Eles não queriam abrir mão daquilo, né? Então criaram, na forma de constituição, a partir da constituição deles, esse modelo em que eles abriam mão de parte da sua, vamos dizer, soberania individual de cada estado em nome daquilo que seria os Estados Unidos, a federação, né? Justamente para que essa federação, esse conjunto, tivesse esse poder para representá-los no exterior, para defender os interesses
deles no interior para defendê-los de invasores, etc. Tá? Então, formaram aquilo que hoje, né, na época eram 13 colônias, hoje são 51 estados, 52, não sei te dizer de cabeça, mas. E aqui, isso é só para ilustrar, né? Vocês já ouviram falar lá que os americanos, tudo quanto é filme americano que tem alguma coisa em relação com o direito, eles falam dos amendments, né? Das emendas, né? É, a gente precisa lembrar que a Constituição dos Estados Unidos é de 1787 e ela é a mesma até hoje, né? Lógico, com as suas emendas e que não são muitas. Então, assim, é meio que uma coisa utópica para a gente aqui no Brasil, que já viveu tantas mudanças de Constituição e qualquer coisa, assim, é muito fácil chegar lá e fazer emenda e PEC e não sei o quê, é uma confusão danada. Tanto que o estudo do direito constitucional às vezes leva 2, 3 períodos para quem faz faculdade, né? A Constituição americana, a galera lá aprende no high school, antes de ir para a faculdade, e por isso que existe, vamos dizer assim, no quesito cidadania, né? Longe de entrar aqui em debates sobre sociedade, mas enfim, no quesito cidadania, eles têm isso muito bem estruturado e aprendido, né? Mas enfim, justamente essa 10ª emenda, né? Que ela reflete o que eles queriam lá como modelo de federação, né? Em que, naquele momento, eles delegaram alguns poucos poderes para o que nós vamos chamar de União, né? A União dos Estados, United States, e o resto fica cada estado do jeito que já era, tá? Então, é, o estado, né, a colônia, o estado lá de Nova York, por exemplo, tem lá suas regras e continua. A única coisa que eles estavam delegando eram os poderes relacionados com as relações internacionais, com a organização militar, com o envolvimento em guerra e essas coisas todas. Então, esse modelo ele é dual, por quê? Porque justamente é, as competências de cada estado elas são muito definidas e não existe cooperação, não existe, vamos dizer assim, uma sobreposição de competências e atribuições, né, entre estados, entre estado e a União, né? E lá não tem, como entes federativos não existem, os municípios não são entes federados, né, do ponto de vista de autonomia e tal. Então você tem os estados e vocês têm a União. Por isso que, né, para quem já viu um pouco, né, sobre essa como é que é lá nos Estados Unidos, ou em filmes mesmo, vocês veem que tem estado que aprova o aborto, tem estado que não pode ter aborto. Tem estado que tem pena de morte e tem estado que não tem pena de morte. Então, assim, o direito penal, por exemplo, que aqui no Brasil, né, é uma competência da União, né? Um estado do Rio de Janeiro não pode criar um tipo penal, por exemplo, diferente, né, independente da União. Então, é um modelo diferente, né? Os Estados Unidos têm essa característica, né? Por isso que é chamam federalismo dual, em que os estados têm muito mais autonomia do que tem, por exemplo, os estados no Brasil, tá? Tá claro até aqui, gente? Essa questão de federalismo, porque agora a gente vai mergulhar no modelo do Brasil. Tayane mandou um dedão legal, positivo. No chat tem alguém com alguma dúvida? No momento ainda não. Tá, ótimo. Então vamos lá. Nos Estados Unidos, 13 colônias se reuniram e resolveram formar uma federação. No Brasil, o movimento foi oposto. A gente tinha uma monarquia, né? A gente tinha um governo, né, um estado unitário, né? O rei, né, o imperador mandando e tudo era decidido, né, pelo império, né? E no momento, né, de se tornar uma república, resolveu criar uma federação, criar
uma federação de estados, né? Uma confederação, em determinado momento esse termo era usado, uma confederação de estados. Então o movimento foi diferente, né? De um estado unitário que resolveu se dividir, né, dentro de uma proposta de cooperação entre eles, considerando as diferenças regionais e tal, né? O modelo de federalismo do Brasil, ele difere dos Estados Unidos porque foi feito de forma contrária, saindo de uma união, de um governo unitário, de um Estado unitário, para um federalismo onde algumas competências, né, foram delegadas pela Constituição da época para os estados, tá? Isso, ao longo do tempo, isso mudou, porque aqui a gente teve várias constituições, né? Mas a raiz nossa, o histórico constitucional do nosso modelo de Estado é essa, tá? E aí, hoje, nós temos, na Constituição de 88, logo no artigo 1º, a República Federativa do Brasil. Então, fica claro que nós somos um modelo, de federalismo, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, do Distrito Federal, desculpa, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, aí tem uma série de fundamentos, a gente não vai entrar nesses detalhes, hoje a aula ela não vai abranger 100%, né, do direito constitucional, mas só a parte que leva a gente até a questão das competências para atuação na defesa do meio ambiente, tá? Mas aqui fica claro no artigo 1º que nós somos uma federação composta, né, por esses entes. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, que é, né, vamos chamar assim de uma forma mais fácil de entender, o governo federal, os estados, né, cada um de forma autônoma e com suas regras, de acordo com o que a Constituição prevê, no que podem definir de regras cada estado. O Distrito Federal, que se equipara a um estado, né, do ponto de vista das competências constitucionais, e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Na aula passada, eu me lembro que surgiu num debate, eu não me lembro sobre o que, a questão do município. Alguém perguntou alguma coisa sobre o município, e sobre a relação entre municípios e estados e tal, se os estados têm, se existia uma hierarquia. Me lembrei agora, era o Cisnama, mas estava falando do Cisnama, e algum de vocês perguntou sobre a existência de uma hierarquia, né? Eu falei assim, não existe hierarquia, porque na nossa Constituição, todos os entes federados, né? Todos entes federados, sendo todos os estados, o Distrito Federal e os municípios, além da União, são autônomos entre si. Um não manda no outro, tá? E quem manda em todo mundo é a Constituição. Tudo bem até aqui, gente? Lembrando que até a Constituição de 88, os municípios não tinham esse status de ente federado autônomo, tá? Não estamos dizendo que não existia município em 88, não é isso. Mas na organização político-administrativa do Brasil, os municípios não tinham esse status, essa autonomia que a Constituição, né, que o Constituinte de 88 delegou para os municípios. Hoje, 5.500 e tantos municípios, né, todos eles gozando de uma determinada autonomia, lógico, autonomia que ela tem o seu contorno de restrição estabelecido pela Constituição, que a gente vai estudar aqui, aonde que estão esses limites, ok? É, Agora eu me lembrei de um slide que foi faltando lá na frente, mas a gente vai chegar lá, eu vou compensar isso aqui. Bom, como eu falei, né, quem define o que cada ente federado pode ou não pode fazer é a Constituição, tá? Então tem uma série de artigos
que vão definir, por exemplo, quais são os bens da União, quais são os bens do Estado, né? A gente não vai entrar nisso ainda, tá? Nós temos, vamos ter aulas específicas sobre noções de direito constitucional, né, de uma forma mais abrangente e mais extensa, mas aqui a gente está focando na competência para atuar na área ambiental. Então, tem um artigo que estabelece competências exclusivas para a União, tá? Que é o artigo 21 e que também não precisa a gente entrar no detalhe, mas só para dar exemplo aqui, né? Declarar a guerra e celebrar a paz. Só a União pode fazer isso. Assegurar a defesa nacional, explorar mediante concessão a empresas sob controle acionário estatal, serviços telefônicos, telegráficos, etc, etc. É, Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações, aqui só para grifar, né, algumas dessas competências que têm algum tipo de relação com gestão ambiental, né? Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, definir critérios de outorga de direito de seu uso, só para citar algumas dessas competências que a gente chama de competências exclusivas da União e que a gente vai guardar isso num cantinho por enquanto, tá? Explorar serviços de instalações nucleares, etc. e tal, e aí, por aí. E também algumas competências privativas para legislar, né? Então, aquilo que a gente falou, por exemplo, direito penal, direito processual, eleitoral, só a União que pode legislar, que é diferente do modelo americano, que nos Estados Unidos cada estado pode legislar, tem uma legislação sobre direito penal, sobre direito civil, enfim. A própria eleição, né, tem diferenças de forma de eleição em cada um dos estados, né? E, continuando aqui, competências. Tá. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Aí vem a grande pergunta que todo mundo quer saber e que a gente vai começar a esmiuçar aqui a resposta, né? Afinal, para quem eu denuncio um corte de árvores em um terreno no meu bairro? Gente, assim, né, como já comentei com vocês, eu já trabalhei em município, eu já trabalhei, né, no estado, nunca trabalhei no órgão federal, mas é, quem atende o telefone e recebe denúncia, né? Hoje não tem muito isso de telefone, porque tem aplicativo, né? Enfim, mas e-mail, enfim, sabe o quanto as pessoas estão perdidas sobre como responder essa pergunta. Então você está lá na sua casa, aí você começa a escutar lá a motosserra e, e algumas pessoas até mesmo, né, que trabalham na área ambiental, e aí você escuta lá uma motosserra, está vendo o vizinho cortando árvore. Obviamente, você não sabe que tem diferença entre árvore nativa, árvore exótica, estágio de regeneração de Mata Atlântica e todos esses detalhes, né, que pouquíssimas pessoas dominam. Você só quer saber para quem você liga, né, ou para quem você denuncia quando você percebe que tem gente cortando árvore num terreno no seu bairro. Muito recentemente, aqui, pouquíssimos dias atrás, rolou uma situação dessa, aqui no bairro onde eu moro. Saiu no jornal, RJ e tal, porque derrubaram 70 e tantas árvores dentro de um terreno particular, para construir prédio e tal, aquela coisa toda que a gente vê acontecer sempre. E às vezes a própria imprensa não sabe, né, quem é responsável, tá? Não vou entrar nos detalhes aqui desse caso específico para não perder muito tempo, mas basicamente, né, tratava-se de uma atividade que era licenciada pelo município, então, só para dar um spoiler, né, a atividade que é licenciada pelo município, quem tem que fiscalizar é o município e a denúncia seria para o município. Só para simplificar a coisa aqui nesse caso, mas de modo geral não é tão simples assim, tá? Então a gente precisa entender um pouco o que que esse arcabouço jurídico aí todo, né, diz e responde sobre quem é competência. Hoje,
Eu estava pensando isso na hora que estava preparando. Para falar a verdade, hoje não tem telefone e nem aplicativo. Hoje a maioria das pessoas, principalmente o pessoal mais jovem, vai no, na inteligência artificial, no chat GPT e pergunta, né? Mas eu tenho até curiosidade para saber se vocês quiserem fazer esse exercício e me trazer uma resposta na aula passada, principalmente vocês que têm um pouco mais de habilidade aí com essas ferramentas aí de inteligência artificial, façam uma pergunta lá. Cortaram uma árvore no terreno do meu vizinho. Quem é responsável por fiscalizar? Eu tenho muita curiosidade de saber. Marcos, Oi, um voluntário. Já tem um voluntário para fazer é Jorge Miguel que está falando. Fala. É, é, então, o município do Rio é o 1746, que é que você liga de denúncia e reclamação. 1746. Exatamente. Aqui no município do Rio é o 746. Se, né, assim, aqui o município do Rio tem. Não, não é nem um bom exemplo, porque você tem esses canais todos, 1746, eu tava assim, me dando conta disso outro dia, tá? Eu moro aqui já tem um tempo. É um número para tudo, até para saber, para reclamar do ônibus sem ar-condicionado, né? E Sim, eu acho que nessa relação com o cidadão, um município, você ter um número só para tudo é ótimo. E funciona muito bem, tá? Tem o WhatsApp e tal, eu precisei disso outro dia. Funciona muito bem, de fato existe isso. E provavelmente, se eu quiser fazer uma denúncia, usar esse canal, e se por acaso a competência não for do município, eu imagino que em algum momento eu vou receber essa resposta, né? É, e vai ficar tudo claro, né? Mas assim, a maioria dos municípios, você tem muitas situações que fogem um pouco dessa coisa mais simples, né? Você tem área rural, que tem uma regra diferente, né? Mas sim, aqui no município do Rio, geralmente essa ligação ela esclarece muita coisa para o 1746. E que tem um prefixo, né, para quando você quer mandar zap, tá? Eu precisei disso outro dia e agora de cabeça eu não estou me lembrando. Se alguém lembrar, quiser botar a dica no chat aí, é bom, porque aí é um número de 8 dígitos, como se fosse um número de telefone, e você faz esse acesso pelo Zap. Mas é isso. Ainda assim, a gente tem situações que podem acontecer dentro do município do Rio e que talvez o responsável mesmo pela fiscalização não seja o município. O que é importante a gente entender e que e também vou dar um spoiler aqui, né, em função de como a Constituição define essa competência, é que no caso de danos ao meio ambiente, qualquer ação que você testemunhe que possa ser uma infração ou um crime ambiental e que tem a ver com o ambiente, a resposta é: todos os entes são responsáveis, e você pode chamar qualquer um deles, que eles não podem dizer que a competência não é deles, né? Quem conhece mais, calma, porque tem detalhes, a gente vai saber mais lá na frente, mas basicamente, né, analisando do ponto de vista constitucional, isso é o que a gente chama de uma competência comum. Marcos, desculpa, eu estou Oi, tomando uma Cisne. coça aqui, estou Ah, resolvendo outro assunto em paralelo. Eu fiz o tá. teste aí eu fiz o desafio que você propôs aí, hein? Mandei para a inteligência artificial aqui, E ela já para quem respondeu ou ela pediu uma semana para responder? não respondeu de pronto. Ah, A pergunta foi: para quem devo ligar em caso de corte de árvore no município de Três Rios? Aí colocou ah, aqui, ó, resposta. É, ligar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, deu o endereço da secretaria, Avenida Enéas, Torto, sem número, margem direita, e o telefone DDD 20, é o telefone da Ouvidoria Geral do município, né, caso seja necessário, DDD 24 2251 7444, segunda a sexta de meio-dia às 17. A coisa aqui tá é. Não acelerada, hein? não é uma resposta errada, mas é uma resposta incompleta, e tudo bem. Depois, sem querer abusar de você, você procura, põe na pergunta, em vez do município que você colocou, e bota varre e sai, porque lá não tem Secretaria de Meio Ambiente. Tenho curiosidade para saber o que que o
ChatGPT vai responder. Se ele responder que é para procurar a superintendência do INEA, eu vou ficar até impressionado, mas depois vocês fazem isso aí. Pega um município que não tem Secretaria do Meio Ambiente, porque alguns municípios no estado não têm, e faz a pergunta que aí eu quero ver o que, que o ChatGPT... Essa aula vai se tornar um desafio entre o professor e a inteligência artificial. Isso não vai dar bom para mim, não, mas enfim. Não, ele permanece na questão de ligar para a Secretaria Municipal do município em questão. É, Não, não, ainda não está tão avançado, é. não. Ele não sabe que não tem, né? Mas tudo bem. É. Beleza, obrigado, Sidney. O meu objetivo é que todos vocês saibam responder isso melhor do que o chat GPT, tá? Então, me acompanhem que a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Voltando para o nosso livrinho, né? Que o livrinho que eu chamo é a Constituição, que é onde você pergunta tudo, né? Eu acho que primeiro, para quem estuda direito, né? O primeiro lugar que você pergunta qualquer coisa é na Constituição e dali por diante você vai seguindo os caminhos, né? E não é diferente quando a gente trata da questão ambiental. Então, vamos lá. Como é que a Constituição distribui as atribuições para a proteção do meio ambiente, tá? Vamos começar aqui por esse quadrinho. Então, a gente tem três tipos de competência, no nosso direito constitucional. A gente tem uma que a gente vai olhar e já colocar de lado, que é a chamada competência concorrente, que está no artigo 24. A gente não vai nem olhar para ela hoje, mas ela é a competência para legislar sobre o tema de meio ambiente, tá? Isso é chamada competência concorrente e ela tem regras, né, dentro do que é o federalismo cooperativo, né, ela não é estanque, ela não vai dizer essa competência é só da União, ou é só dos estados, ou é só do município. Tem um pouquinho de competência, tem os papéis ali, eles são somados, tá? É por isso que é chamada uma competência concorrente, porque todos, tanto União quanto estados e município, têm alguma competência para legislar sobre o meio ambiente. Então, guarda essa informação, e a gente vai voltar para ela na aula sobre direito constitucional. Agora, tem essa competência do artigo 23, que é onde a gente vai para responder a pergunta sobre o corte de árvore, que é uma competência comum, também chamada de competência administrativa, que a gente vai ver quando olhar o artigo 23, porque ela competência não é para legislar, mas sim para atuar administrativamente, né? E aqui dentro disso tem realizar licenciamento e fiscalização, tá? Só vamos dizer assim, afunilar um pouco, né, essas competências e vocês entenderem. E essa competência, onde entra a competência para fiscalizar o corte da árvore, ela é comum entre estados, União, estados aqui também, Distrito Federal, União e municípios. Comum no sentido de que todos têm a competência. Qualquer um pode ser acionado no caso de uma daquelas ações serem necessárias. A gente vai ver no que o artigo 23 fala agora. E, além disso, ainda tem uma competência chamada privativa dos municípios, que está no artigo 30, que também a gente vai ver num outro dia, que fala competência para legislar sobre uso e ocupação do solo, que muitas vezes, né, isso se confunde um pouco com as competências para atuar na questão ambiental. Então, vamos lá. O artigo 23, ele lista uma série de competências que estão dentro dessa regra da competência comum. É a competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? O que é diferente do artigo 24, que a Tayane falou que não inclui o município nesse caput, né? Zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas. Então, por exemplo, só aqui para pegar isso aqui, né, às vezes um exemplo fora do tema ambiental é interessante para esclarecer. Todo mundo sabe, né, que o SUS é um sistema, é o nosso Sistema Único de Saúde, e ele traz competências tanto para a União quanto para estados e municípios, né? A gente não vai estudar isso aqui agora, mas existe uma divisãozinha. E isso vai estar, né, numa regulamentação
infraconstitucional e que vai tratar dessa questão da saúde, como que essa competência comum pode ser realizada, tá? Então, se não é uma coisa assim bagunçada, cada um vai lá e faz o que quer, entendeu? Da mesma forma como a competência para tratar das questões ambientais, né? Então, aqui, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Eu grifei aquelas que têm algum aspecto ambiental envolvido. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, né, que é uma coisa bem abrangente. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, dentro desses dois aqui, o 6 e o 7, entra o corte de árvore que a gente, né, começou esse estudo lá fazendo aquele questionamento. Tá? E aí você vai na questão diz, é uma competência comum, tá? E daí isso quer dizer o quê? Que eu vou ligar para o IBAMA, para o Chico Mendes, para a Secretaria de Meio Ambiente do município, para o INEA. Não responde a nossa pergunta, a leitura da Constituição até aqui. Concordam comigo? Por enquanto, tá aí, é competência comum, em tese, então você pode ligar para qualquer um, tá? Mas aí vem um parágrafo único, que fala que leis complementares, tá? A lei complementar é uma espécie, né, de lei que tem nível, né, constitucional, tá? Então são regras específicas para criar essas leis. Fixarão normas para cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional. Então lembra que a gente falou lá no início que o nosso federalismo é um federalismo cooperativo, tá? Tá aqui, ó. Você tem a questão ambiental, que é de competência comum, todos eles podem e devem agir, porém, é necessário criar algumas regras para que essa atuação em comum, primeiro, não vire bagunça, não vire desperdício de recurso humano, porque você não quer, por exemplo, que a pessoa ligue para o IBAMA, para o município, para o estado, e aí de repente você tem três diligências de servidores públicos, né, que já é escasso, servidor em órgão público ambiental, por isso que nós estamos estudando aqui para fazer o concurso, né, indo para o mesmo lugar por conta de uma denúncia, porque a pessoa não sabe quem é competente, tá? Então, tendo em vista a otimização da realização dessa atribuição, né, de proteger o meio ambiente, entendeu-se que seria necessário aprofundar isso um pouco mais, porque também não dava para ficar em nível de Constituição, porque a Constituição já é enorme, né? Se você vai esmiuçar tudo que surge na Constituição a nível de detalhe, a Constituição que demorou não sei quanto tempo aí, acho que mais de um ano para ser escrita, ia demorar muito mais. E ia ficar um negócio já muito mais complicado do que já é, né? Então, existe a lei complementar que veio para justamente esmiuçar, definir de forma mais detalhada como que União, estados e municípios iam distribuir essa atividade, né, de proteger o meio ambiente, né, como está estabelecido ali no artigo 23, tá? E é, eu pergunto aqui a vocês, né, considerando a importância disso aí e que a Constituição é de 88, quanto tempo você imagina que o legislador ordinário, no caso o Congresso Nacional pós-constituinte, levou para completar esse dever de casa? 23 anos. 23 anos, exatamente. Durante 23 anos, essa confusão reinou, né? Enfim, a grosso modo, né? Porque só não reinou essa confusão porque tinha uma resolução 237 do CONAMA, que a gente também não vai entrar nela, que trazia alguma coisa assim, mais ou menos, né? Um ensaio do que poderia ser uma divisão de competência. Mas, do ponto de vista jurídico, isso era um estado de insegurança jurídica enorme. Por quê? Especialmente, a gente está falando aqui de fiscalização, de corte de árvore, mas imaginem o licenciamento ambiental de uma usina hidrelétrica.
né? Se não existir uma regra dizendo qual é o órgão ambiental competente para realizar esse licenciamento, o que que na prática poderia acontecer? Eu sou um empreendedor, eu tenho um amigo na Secretaria de Meio Ambiente lá do Distrito Federal, por exemplo, para dar um exemplo bem raro de acontecer, eu tenho lá um amigo e aí eu vou licenciar a minha usina hidrelétrica lá. Então, a Lei Complementar 140, que é o que a gente, né, vai analisar agora, ela veio justamente para fixar normas para essa cooperação, no que diz respeito não apenas àquelas questões ambientais, mas todas as questões específicas. Peraí, calma, eu estava falando um negócio. Essas leis complementares, elas serviriam para atender a todos os incisos do artigo 23, tá? A Lei Complementar 140, especificamente, ela veio para atender as questões prevista nos incisos 3, 6 e 7 do caput e do parágrafo único do artigo 23 da Constituição, que são aquelas que a gente viu. O que é importante para quem trabalha aqui hoje, vocês que já estão em algum órgão ambiental e que trabalham no atendimento de denúncia, o que é importante vocês saberem é isso. Não pode, recebendo uma denúncia, não pode dizer isso não é competência. Principalmente se for alguma coisa urgente, né? Por exemplo, estão cortando árvore aqui agora em tal lugar, dentro lógico, dentro do município, né? Vamos ficar por aí. É, Pode ser que seja uma atividade licenciada pelo INEA ou que tenha uma autorização do IBAMA, mas se a pessoa que fez a denúncia não sabe e liga, ou a Secretaria de Meio Ambiente, né, tem que mandar uma equipe lá, uma pessoa, uma diligência, olhar, ver se tem licença e tal. Se não tiver licença, embargar cautelarmente, né, também são coisas que a gente vai ver lá adiante. E aí depois vamos ver de quem era realmente a competência, tá? Então, assim, a regra geral, né, para a gente resumir e dar um spoiler aqui, para vocês que estão aí, atua na hora, porque a última coisa que vocês querem, né? Determinado momento ser questionado aí pelo Ministério Público porque recebeu uma denúncia e ficou omisso, né? Isso aí, do ponto de vista individual, aí, profissional, é o que eu recomendo para os meus colegas aí que trabalham em fiscalização. Na dúvida, meu amigo, vai, atende e, né, tem regras para isso aqui no Estado do Rio, tem regras do CONEMA, a gente vai ver isso tudo, mas basicamente para quem trabalha, a resposta é essa. Para quem quer denunciar, a resposta é liga para aquele que você tiver mais acesso, né? Eu tenho um número, eu tenho um 746, então vou ligar para um 746, né? Ou se você tem o telefone da secretaria do município onde você está, também liga, tá bom? Amanda, pode falar. Oi, boa noite. A minha dúvida é o seguinte: vamos supor que alguém chamou o município e outro alguém chamou o estado. Aí chegaram os dois lá. Aí eu estou lá representando o INEA, tem alguém da prefeitura. Algum dos dois pode chegar para o outro e falar: já que você está aqui, eu estou indo? É, a competência comum, né, o federalismo cooperativo também tem suas manhas, né? E eu estou falando isso assim, né, rindo, mas não é isso, isso não é bobagem, não. É muito interessante a sua pergunta, porque cada município, cada região, enfim, tem uma realidade no que diz respeito à disponibilidade de órgãos ambientais. Eu vou dar um exemplo. Assim, geralmente eu vou buscar exemplo na minha experiência, né? E assim, eu quando estava como secretário de Meio Ambiente em Petrópolis, e Petrópolis, né? Tem aqui um professor nosso, Vitor, que é do ICMBio, né? Responsável pela APA Petrópolis, que é uma unidade de conservação federal. Assim, não vamos entrar em detalhe aqui sobre os diferentes tipos de unidade de conservação, mas enfim. Na prática, existia em Petrópolis uma superintendência do INEA, uma secretaria do meio ambiente novíssima, porque eu fui primeiro secretário, foi criada em dezembro de 2001,
não existia a Lei Complementar 140, mas já vivíamos sobre o federalismo cooperativo. Então tinha município, uma secretaria recém-criada, tinha uma APA Petrópolis, tinha uma superintendência do INEA e outras unidades de conservação, aqui e ali, Rebio Araras e, enfim. Na prática, existia, vamos lá, isso é história, tá? Existia o chefe da Rebio Araras, do INEA, que tinha a sua picape e dois ajudantes. Eu acho que não existia nem guarda-parque. Tinha na APA, né, a chefe da APA, para fazer menção aqui, menção honrosa aqui, a minha amiga Yara Valverde, bióloga, que foi chefe da APA na época que eu estava lá, e alguns fiscais ali que trabalhavam. A APA Petrópolis, só para vocês terem noção, ela abrange 80% do município, então, em tese, quase tudo dentro de Petrópolis está dentro da APA. Tinha a superintendência do INEA, que abrangia não só Petrópolis, mas Teresópolis e alguns outros Ah, municípios. Então, assim, isso que a Amanda falou acontecia com frequência. E na prática, para falar a verdade, numa dessas, depois de algumas situações dessas acontecerem, eu que nem era formado em direito ainda, né? É, e a gente, todos nós pressionados pelo Ministério Público, né? Eu sugeri o Ministério Público fazer uma reunião com todos esses entes e que a gente combinasse quem ia atender o quê, tá? Isso é um fato histórico. Isso é um exemplo da competência, como é que se diz, né, comum e cooperativa sendo realizada por alguém que nem sabia que isso existia, tá? Porque como eu falei, eu não tinha nem, não era nem formado em direito. E aí, nessa discussão lá, e assim, e é o que eu falo também muitas vezes, né, para as pessoas, essa cooperação ela depende de uma legislação, né? Mas ela depende também de pessoas, né? E infelizmente, né? Vocês que são de órgão ambiental vão entender o que eu estou falando. Naquele momento existia uma convergência de pessoas ocupando cargos e que tinham o mesmo interesse, né? Em fazer o que era para ser feito, né? Isso facilitava também. Então, numa reunião lá com o Ministério Público, doutora Denise Tarim, que eu acho que hoje já nem está, quer dizer, eu acho não, com certeza ela não está mais em Petrópolis, mas não sei, tá, assim, acabaram chegando a uma conclusão, aquele grupo ali, que, olha, vamos fazer assim, olha, o que tiver em Itaipava, porque a sede da APA era em Itaipava, vocês atendem, o que for no centro histórico, mesmo sendo APA, e o pessoal aqui da secretaria, que tinha sede aqui, atende, né, o INEA, eu não me lembro exatamente o que foi combinado, mas o fato é que isso que eu estou relatando aqui, antes da Lei Complementar 140, né, com a vinda da Lei Complementar 140, só ganhou segurança jurídica e instrumentos que a gente vai ver na sequência aqui, que permitem hoje que isso que foi feito assim na base, né, da boa vontade de um grupo de pessoas, era feito antigamente sem essa segurança jurídica, né? Então, Amanda, isso é realmente assim, exatamente para evitar isso que você falou, né, diante de um quadro, né, de carência ou de pessoas ou de equipamento, né, cria-se, né, determinados acordos, convênios, enfim, que permitem que é, esse federalismo cooperativo seja aplicado na prática para o bem da sociedade como um todo, no caso específico, para a proteção do meio ambiente. Bom, então, falando, né, justamente dessa cooperação, e esse é um aspecto da Lei Complementar 140 que como é que eu posso dizer, não é muito bem explorado hoje em dia, né? Basicamente, a Lei Complementar 140, quando a gente for ver no detalhe, né, tem um artigo que diz qual é a competência do município, qual é a competência do Estado, qual é a competência da União, né? Mas também tem o que a própria lei define lá como instrumentos de cooperação institucional. Esse aqui também é uma outra questão importante aqui da Lei Complementar 140,
E, gente, tudo aqui gera polêmica. A gente vai passar um pouquinho. Vamos manter as polêmicas aqui em uma ou duas só por aula, né? Porque se deixar. Mas, basicamente, o que você que está estudando para fazer uma prova de concurso precisa saber e se ater ao que diz a legislação específica, né? A legislação específica e, vamos dizer assim, a legislação mãe, como vocês entenderam com toda essa sequência, né, de informação que eu mandei para vocês, vocês entenderam que quem manda, quem define competência é a Constituição, e a Constituição delegou para uma lei complementar dizer quem pode fazer o quê, né? Então vamos lá, artigo 5º. O ente federativo, seja ele qual for, ele pode delegar mediante convênio, né? E aqui a gente está no capítulo da Lei Complementar 140 que fala sobre instrumentos de cooperação, e um deles é o convênio, a execução de ações administrativas a ele atribuídas nesta lei complementar, desde que o ente destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado, né? Aí entra uma coisa que assim é emblemática, né, no estudo, que é assim, é, o que é um órgão ambiental capacitado, né? A gente vai eventualmente analisar dentro da legislação do Estado do Rio de Janeiro que é um órgão ambiental capacitado, né? Porque é uma complementação, né, dessa delegação de competência, você definir o que é um órgão ambiental capacitado. Mas, basicamente, né, o que é importante vocês entenderem é que um município, por exemplo, ele pode delegar uma competência que seja dele, mediante convênio, ou seja, tem que ter acordo para aquele que for o delegatário, né? E passar, vamos dizer assim, a bola para outro, né? Da mesma forma que o Estado pode passar para o município também, da mesma forma que o IBAMA pode passar para o Estado, ou vice-versa, né? Então, isso é muito interessante, porque em determinados momentos, né, você vai encontrar dentro de um determinado órgão que é competente, vamos dizer assim, competente por lei para licenciar, vamos supor, né, uma atividade, e por algum momento político ou financeiro ou de gestão, ele pode não ter as pessoas capacitadas naquele momento para realizar aquela análise daquele licenciamento. Então, é possível fazer isso através de um convênio. E pode ser por esse motivo, pode ser por outro motivo, pode ser por uma questão de proximidade com o problema, enfim, tem uma série de circunstâncias, né, que só quem tá mesmo, que tem experiência e que consegue identificar quando elas acontecem, que justificam a utilização de um instrumento de cooperação como esse do convênio. Voltando para a questão do estudo para a prova, né? O ente federativo pode delegar, mediante convênio, para qualquer outro ente, né, as competências a ele atribuídas. Questão de prova, falso ou verdadeiro? Se tiver lá em qualquer hipótese, é falso, porque aqui na questão tem um desde que, tá? E vai aqui uma dica para concurso. Todo artigo de lei que tiver um desde que, vocês marquem, coloram, façam X em volta, circulem, porque tem todo o potencial para ser uma pegadinha de prova, tá? A partir da próxima aula, eu vou trazer algumas questões já de provas sobre os temas que a gente já viu até aqui, e a gente vai começar a ter essa prática, tá? Mas eu estou aproveitando esse artigo porque é uma dica que eu acho que é importante, né? O desde que, o tais como, tem uma série de frasezinhas que, quando aparecem em lei, elas são aquelas questões de pegadinha, né? Que pode, enfim, chamar a atenção aí da banca, quando a banca gosta de botar essas cascas de banana aí. Tá? Então, aqui nesse caso muito específico aqui, né, para ficar na cabeça de vocês, quando o ente federativo quiser delegar uma competência, ele pode, mas ele só pode se aquele que for o delegatário tiver, né, dispuser, né, de um órgão ambiental capacitado, ok?
E aí vem a definição legal do que seria esse órgão ambiental capacitado, porque a própria lei complementar diz o que é um órgão ambiental capacitado. É aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, tá? Devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas. Vamos lá. O município de Queimados, para usar aqui o caso de quem está aqui, resolve que quer fazer o licenciamento da atividade X, porque tem muitas indústrias que realizam aquela atividade dentro do município e o município de Queimados acha que pode fazer. Aí tá, aí vai no INEA. Ó, INEA, essa aqui é a sua competência, mas a gente gostaria de fazer o licenciamento. Vamos fazer um convênio? Aí vamos. Aí pega lá a atividade. Vamos supor que seja uma atividade que dependa necessariamente de engenheiro florestal. Tá, Queimados, tem engenheiro florestal no seu corpo técnico? E aí sempre surge essa pergunta: ah, mas tem que ser servidor, concursado? Não, não importa. Tem servidor, funcionário, né, contratado, full time, não é terceirizado, com a formação de engenheiro florestal? Aí o município diz assim: não, hoje não tem. Bom, então, com base no parágrafo único do artigo 5º da Lei Complementar 140, eu não posso fazer esse convênio, tá? Tá claro isso, gente? Isso sem falar da questão de número, né? Porque aí vamos dizer, tem, mas assim, as atividades esse tipo de atividade que tem aqui, eu iria estar licenciando aí 10, 20 empresas por mês. Vou dando um chute aqui meio fora de proporção, mas que seja. E só tem um engenheiro florestal. Falo assim, ô, Queimados, desculpa, mas você não vai dar conta, então não vou fazer esse convênio, né? Só para dar um exemplo assim de situações que têm que ser analisadas para efeito de convênio, tá? E aí é convênio, não está falando de acordo de cooperação técnica e nenhum dos outros instrumentos que estão previstos ali no artigo 4º, né? Instrumentos de cooperação pela Lei Complementar 140. Tudo bem? É só para convênio que está falando essa questão aí de órgão ambiental capacitado. Beleza? Consórcio público, por exemplo, é importante até, né, trazer essa questão, porque aqui no estado do Rio, eu não sei, até a última vez que eu consultei, não existia esse consórcio para licenciamento. Eu quero falar aqui especificamente de licenciamento, existe o consórcio, por exemplo, para questão de resíduo sólido, né? Tem municípios que fazem consórcios aí para gerir seus resíduos sólidos entre municípios, mas existem municípios, por exemplo, no estado de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, que eu conheço, e alguns outros lugares que até eu já tive oportunidade de fazer consultoria, que municípios que se consorciam entre si para fazer licenciamento, né? Olha que interessante. Então, aí você tem um município que tem um engenheiro florestal e o município do lado. Vamos supor, municípios pequenos, tá, gente? Que não justificam eles contratarem um profissional de cada área para fazer licenciamento. Aí você tem no município tem um engenheiro florestal, no outro não tem, mas naquele que não tem, tem um engenheiro químico que no um não tinha, né? Então, assim, esses consórcios para licenciamento, muitas vezes eles vêm para resolver essas carências, né, de equipe técnica, né? Mas é tudo uma situação circunstancial daquele momento e daquele lugar, né? Tá? A gente vai estudar depois no detalhe as comissões tripartite, como é que são essas coisas, mas hoje a gente está passando aqui a Lei Complementar 140 de uma forma assim mais superficial para vocês entenderem o que que é a competência comum, né, e o federalismo cooperativo. E aqui, mais uma vez, né, frisando o objetivo, né, de cooperação e a proposta de federalismo cooperativo, né, o artigo 6º da Lei Complementar, falando sobre as ações de cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e os municípios, ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos previstos no artigo 3º, garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas governamentais.
Competências para licenciamento, vamos pular isso aqui, porque a gente bom, rapidinho, tá? Ainda na Lei Complementar 140. Juliana, dúvida de chat? Oi, Marcos, isso, tem uma dúvida no chat. Pode falar. A Maria Eduarda colocou assim: nesse exemplo de engenheiros ambientais insuficientes no INEA, o órgão ambiental capacitado seria o IBAMA? Eu não dei exemplo de engenheiro ambiental ser insuficiente no INEA, não, tá? Eu não sei se entenderam errado aqui. Eu cheguei a comentar. Engenheiros, ela corrigiu aqui, engenheiro florestal. Não, isso aí foi um exemplo que eu dei de município. Isso é um exemplo, situação hipotética. Quando o município quer fazer um convênio para poder licenciar uma atividade que não é competência dele e ele não tem nos seus quadros um profissional que é necessário para aquela atividade, aí não pode rolar o convênio. Foi isso que eu falei, tá? Tá ok, Marcos, obrigado. É, Fechando aqui mais ou menos o que tem aqui de principal na Lei Complementar 140, é, e até especificamente para resolver aquela questão que existia antes da Lei Complementar 140, eu comentei com vocês sobre ações judiciais, questionando, né, a competência para licenciar e tal, né? Esse artigo ele mata essa questão, né, deixando claro que os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, tá? Então não existe a hipótese do empreendedor, de uma empresa, enfim, precisar de ter uma licença ambiental do estado e outra do município, ou do estado e outra do IBAMA. Não existe isso, tá? Isso veio para acabar justamente com essa dúvida. De uma forma ou de outra, seguindo as regras que têm que ser seguidas para identificar quem é competente para o quê, né? Essas regras que a gente vai ver aí ao longo do nosso curso, só no final das contas, só um que tem o poder de botar na caneta pode ou não pode exercer a sua licença. Aí tem os parágrafos, tá? Né? Tem os senões, né? Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. Existem alguns procedimentos de licenciamento, principalmente quando envolve proximidade com unidade de conservação, ou quando envolve supressão de vegetação de Mata Atlântica, em que é necessário uma manifestação, né, de um outro ente. Isso não implica em uma atividade ser licenciada por mais de um ente federativo, tá? Essa possibilidade ela está prevista e fica aqui bem claro. Os outros entes eles se manifestam de maneira não vinculante, tá? Aquele que é competente para emitir licença é aquele que vai dizer sim ou não e vai assinar a licença. E ponto final, tá? A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador. Aí também calma nessa hora, porque tem outras questões que a gente vai ver aqui que, vamos dizer assim, relativizam um pouco isso, né? Basicamente são as questões relacionadas com a lei da Mata Atlântica, enfim, isso aí continua valendo, nada disso mudou. Os valores alusivos às taxas de licenciamento e outros serviços devem guardar a relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente federativo. E aqui está falando das taxas de licenciamento ambiental. Não pode ser uma coisa assim aleatória da cabeça do secretário, tá? E, enfim, a gente encerra o que estaria programado para a gente falar sobre Lei Complementar 140. Alguma dúvida, gente, sobre Lei Complementar 140, daquilo que a gente abordou aqui? Vocês queiram tirar? Marcos, pode só voltar mais um slide no terceiro do artigo 13, por favor? Claro. Obrigada. Esse sobre taxa de licenciamento? Isso, é que eu não cheguei, eu estava anotando coisa que eu não cheguei a Ah, tá ler. tranquilo. Aí. Então, o licenciamento ambiental, né, a gente vai ver, ele tem.
determinadas despesas, né, e que a legislação permite que o órgão ambiental cobre do empreendedor para ser ressarcido dessas despesas. Vamos lá, despesa de gasolina, despesa de tempo de análise, despesa de papel, na época que as licenças eram emitidas em papel, em alguns municípios, né, ainda são. Então, assim, esse parágrafo ele vem justamente para trazer é, um limite, uma harmonização sobre como essas taxas devem ser calculadas, né? Então, deixando claro, tem que guardar a relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço. Assim, vamos deixar uma polêmica para discussão mais tarde, né? Quando a gente vai ver o que os órgãos ambientais fazem, uma grande parte deles não segue isso aqui, tá, gente? Mas pensem aí depois, vocês são de órgão ambiental, porque uma grande parte deles leva em conta o potencial poluidor, não necessariamente o custo e a complexidade do serviço prestado. É que muitas vezes o potencial poluidor leva a um licenciamento mais complicado, né? E aí talvez justifique uma, um cálculo de taxa em função desse potencial poluidor. Mas isso não é necessariamente sempre proporcional. Juliana, chat. Oi, Marcos, isso. Tem mais uma perguntinha lá no chat da Natália. Ela comentou o seguinte: você falou que é um órgão licenciador, mas que outros entes podem se manifestar. Queria um exemplo de como ocorre essa manifestação em um caso hipotético. Tá. Unidade de conservação. Você licencia uma atividade, vamos supor, o município de Teresópolis licencia uma atividade que está na zona de amortecimento do Parque Estadual dos Três Picos, tá? Não sei se tem alguém de Teresópolis aí, mas enfim, é um exemplo só, tem várias outras situações como essa. E isso vocês vão ver em detalhe na aula do professor Vitor, porque tem uma resolução CONAMA específica que diz de que forma e quando que existe, né, essa manifestação, tá? Mas geralmente, nesse caso que eu citei aqui, existe uma necessidade de ciência, né? O órgão licenciador tem que dar ciência à unidade, ao gestor da unidade de conservação sobre aquele licenciamento que está sendo realizado, tá? E isso vai variar, tá bom? Então, assim, de acordo com essa resolução do CONAMA 428, que foi atualizada com uma outra recentemente, 515, se não me engano, mas enfim, vocês vão ver isso com o professor Vitor. Você pode ter uma necessidade de ciência, ou você pode ter uma necessidade de uma autorização, né? Isso vai variar. O que importa é que isso é, tem que deixar bem claro, né? O órgão ambiental ele pode receber essa manifestação, no caso aqui específico que eu dei da unidade de conservação, e ela é não vinculante. Então, a unidade de conservação vai dizer assim: olha, sei lá, todas essas manifestações elas têm que ser embasadas, não pode ser só assim, eu não quero essa atividade perto da minha unidade de conservação. Tem que ter uma fundamentação técnica e dizer assim, olha só, essa atividade, ela, você está licenciando aí, município de Teresópolis, mas eu tenho aqui nessa região aqui da unidade de conservação uma suscetibilidade, né? Isso pode gerar um problema, né, para os interesses de conservação e tal, não sei o quê. Então, eu me manifesto não favorável a esse licenciamento, né? Aí você vai ter esse tipo de manifestação quando a unidade de conservação, e aqui supondo que a unidade de conservação é de um ente e o licenciamento é de outro, né? E aí o município pode até dizer assim, pô, verdade, você tem razão, beleza, então eu não vou dar essa licença, e aí não dá licença. Mas ele pode dizer, não, beleza, obrigado aí pela sua informação, mas eu vou dar licença assim mesmo. Talvez colocando uma condicionante, talvez criando, né, alguma outra obrigação para o município, para o empreendedor, mas o órgão responsável pelo licenciamento, e aí tem que ver as regras que conferiram essa competência para aquele órgão, ele não precisa acatar
né, uma manifestação de não concordo, se esse outro órgão for apenas, que hoje chama-se de órgão interveniente, tá? É o termo. Tá claro isso? Ela agradeceu. Tá. Mas eu acho que a Amanda levantou a mão. Sim. Sim, eu queria só colaborar com um exemplo. Por exemplo, lá na Petrobras, a gente tem uma usina termoelétrica que o órgão licenciador é o INEA, mas uma condicionante dele pede para que a gente atenda ao pedido de ALA do ICMBio. Ah, então. E aí, a ALA é a autorização de licença ambiental, Autorização e para aí, licença ambiental, isso, Esse é aí um essa tipo de ALA tem várias manifestação. condicionantes que a gente tem que atender primeiro, quando tiver tudo atendido, aquela condicionante foi É. atendida para o INEA. Tem, Aí o tem um outro INEA e o exemplo ICMBio parecido. fazem contato um com o outro, e aí, tá bom, não tá bom? É, não, isso é super, né, assim, desejável, né? Eu acho que isso faz parte também, isso exemplifica esse trabalho em cooperação. Você me fez lembrar de um outro exemplo, né, que é no caso da APA Petrópolis, o professor Vitor depois pode dar vários nesse sentido. É, Petrópolis tem essa característica, né? Você tem uma unidade de conservação que abrange uma área totalmente urbanizada, enorme. Para vocês terem noção, não sei quem não é de Petrópolis, o centro histórico de Petrópolis, o Museu Imperial, os prédios, os estacionamentos, está tudo dentro da APA Petrópolis, né? E hoje, embora essa resolução do CONAMA 428 aí diga que o órgão licenciador só precisa dar ciência, né? A partir de um acordo, eu não sei exatamente como é que isso surgiu, se tem algum instrumento específico, depois o professor Vitor pode explicar. Até onde eu sei, né, até porque eu dou consultoria para algumas atividades lá em Petrópolis, o licenciamento ambiental do município de Petrópolis também faz uso dessa ala, né, que é uma autorização que o ICMBio, né, que é o responsável pela APA Petrópolis, também emite essa autorização para licenciamento ambiental e o município só dá a licença se a APA der o ok. Ou seja, não tem nada de errado. Quando a lei diz que essa manifestação desse órgão, vamos chamar de órgão interveniente, né, não é vinculante, isso quer dizer, e voltando, por exemplo, aqui do município de Petrópolis e a APA, que se o município, no final das contas, por algum motivo, disser assim, olha, a APA não concordou, mas eu vou dar assim mesmo, o município está totalmente resguardado pela lei. É que por uma questão de bom senso, de lógica, ou de, vamos dizer assim, trabalho bem, né, costurado ali, né? Porque isso eu falo, às vezes as pessoas, quando trabalham e se falam, né, de uma forma tranquila e razoável, né, justifica que o município de Petrópolis tenha adotado por método só conceder licença se a APA, né, nesses casos, emitir autorização, É tá? isso que eu ia perguntar, exatamente isso. Ele pode, É, na verdade, o município está sendo mais restritivo do que ele precisaria. Então, isso não é proibido, né? Dentro daquela regra que não é bem uma regra, mas que acaba funcionando, que a colega mencionou no início da aula, não me lembro, acho que foi a Tayane, né? Essa coisa do mais restritivo, né? Ele pode, sim. Essa conduta que a Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis adota com relação à APA, ela está sendo mais restritiva do que ela precisaria, né? Mas vai acontecer, ou pode ter acontecido em algum momento, alguma situação, que o município, achando que mesmo a APA não sendo favorável, de repente sentou lá com o chefe da APA, conversou, olha, cara, pô, isso aqui eu não posso negar, não faz muito sentido, ou, sei lá, e aí essas exceções podem acontecer, mas estão cobertas, né, juridicamente pelo que a Lei Complementar 140 prevê. Beleza? Bom, finalizando a nossa aula, a gente vai para o artigo que é o artigo de lei que eu mais gosto. Eu ainda não fiz isso, mas estou quase fazendo um quadrinho aqui bordado, que a minha filha faz esse quadrinho bordado do artigo 225 da Constituição,
que a gente vai esmiuçar ele aqui, né, para vocês entenderem como que ele é moderno, avançado e como que ele desenha, né, todas as linhas para que a legislação infraconstitucional brasileira, né, seja bem feita, né? Embora tenha alguns desvios, mas assim a raiz, né, de tudo ela está bem solidificada. Vamos lá, o artigo 225 da Constituição é um artigo só, né, que trata do capítulo de meio ambiente, mas tem vários parágrafos e tal, e que a gente vai ver, mas ele contempla basicamente tudo. Vocês vão entender por quê. Então vamos lá. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, alguns princípios que a gente vai ver lá na frente, ou a gente vai voltar a falar do artigo 25, princípio da vida digna, né? Direito à vida digna e tal. A gente está aqui, o essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, né? Então, aqui, assim, um exemplo raro dentro da Constituição, né, de atribuição que é dada não só para o poder público, mas também para o cidadão. A maior parte da Constituição, você vai ler ela de cabo a rabo, você vai ver que são direitos. O cidadão é cheio de direitos na Constituição, e tudo bem que seja assim. Mas o artigo 225, ele inovou, ele trouxe um dever para o cidadão, né, que é o dever de, junto com o poder público, defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Isso, assim, no meu modo de ver, né, ele é brilhante, porque isso exclui de uma cultura, né, que no meu modo de ver é uma cultura brasileira, que é uma cultura paternalista, de que o poder público é responsável por tudo. Tudo que dá de errado na minha vida é culpa do poder público, né? Então, o cara aqui, para pegar um exemplo comum na época de chuva e principalmente, né, para quem mora nos lugares de risco, né? Você vê, assim, eu tenho várias cenas na minha cabeça que eu me lembro, só para falar aquelas que aparecem no jornal, né? Mas de uma inundação e uma enchente, uma inundação num algum rio da Baixada Fluminense, se não me engano, algum tempo atrás aí. E aquela cena, né, de um pedaço do terreno da pessoa sendo engolido pelo rio, né? E era um pedaço onde tinha ali uma casinha, uma estrutura, uma cadeira, ou sei lá, alguma coisa assim. E o cidadão reclamando pro Fachel, ou para quem quer que seja, né? Querendo saber o que que o prefeitura ia fazer, porque ele perdeu a casa dele. E não era casa, tá, gente? Não estou falando de casa, não. Era uma estrutura que tinha anexo à casa, um negócio assim. Uma benfeitoria qualquer. E vamos lá. E aonde que está o dever, que também é da coletividade, de preservar o meio ambiente, quando o cara foi lá e fez uma construção na beira de um rio que sempre enche? Não é? Eu estou dando esse exemplo aqui porque me parece, né, que faz parte, e quando você lê a Constituição toda, o que parece é que nós, cidadãos brasileiros, a gente só tem direito, a gente não tem dever nenhum, né? A não ser de pagar taxa, né? Mas eu acho interessante, né? E estou enaltecendo isso porque o artigo 225 ele quebrou esse paradigma, né? Já dizendo para o cidadão, olha, cara, o dever de defender e proteger o meio ambiente não é só do poder público, é do cidadão também. Então, isso aqui é bacana. E mais outra coisa também inovadora, né? Ele traz um direito, né, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para uma camada da sociedade que nem existe ainda. Quando você lê aqui presentes e futuras gerações, a gente vai encontrar aqui como consequência um direito que hoje existe para alguém que nem sequer nasceu, tá? Não tem outro artigo da Constituição que garanta um direito para futuras gerações ou para alguém que não nasceu. Tirando talvez aí no direito de família uma questão de herança para um feto, né, que já existe na barriga da mãe, enfim, tirando uma coisa assim muito específica como essa, não existem direitos
para futuras gerações, a não ser o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí sim, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Aí ele traz algumas obrigações para o poder público, que são preservar e restaurar os processos. Opa, rapidinho. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país, fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, definir em todas as unidades de federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. A gente falou isso em algum momento na aula passada, né? E isso aqui é o que dá, vamos dizer assim, subsídio para a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, também para o Código Florestal, quando cria as áreas de preservação permanente, as reservas legais, todas essas, todos esses espaços que eu acabei de citar aqui são considerados espaços especialmente protegidos com base na Constituição, tá? Sendo que a sua alteração ou supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, né? Quem já participou de algum debate ou de algum processo ou que tratava de unidade de conservação e da alteração dos limites de unidade de conservação, né? E eu vi alguém falar assim: ah, mas não pode, só pode por lei e tal. Então, é daqui que surge essa obrigação legal, tá? Uma unidade de conservação, esses espaços especialmente protegidos, eles só podem ser alterados ou suprimidos através de lei, né? Aí existe sim um debate jurídico, se quando ele fala aqui em lei, ele fala em sentido estrito, né? Então tem que ser lei, não pode ser decreto, né? Ou se pode ser decreto, né? Eu tenho certeza que tem gente aí que já vai levantar a mão e tal, porque já deve ter participado de algum debate sobre isso. Mas eu volto a dizer, isso é um tema que tem interpretações variadas. Mas normalmente, né, para evitar problema, nesses casos de unidade de conservação, quando existe algum projeto para suprimir, reduzir o tamanho e tal, alterar as coordenadas, enfim, os limites, né? Geralmente isso tem que vir pelo menos, né, através do mesmo tipo, né, de norma, da mesma categoria, ou lei ou decreto, daquela que foi usada para a criação da unidade, tá? Continuando. Exigir para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, né? Isso aqui é a base, né, do licenciamento das atividades de significativa degradação do meio ambiente, termo esse, né, que a legislação, ou pelo menos, né, a legislação federal não define, né? Então vão ter outras normas que a gente vai estudar que definem o que que é atividade causadora de significativa degradação ambiental, que por conta desse artigo da Constituição são passíveis, né? Elas dependem do tal do EIA-RIMA, Estudo Prévio de Impacto Ambiental, também conhecido como EIA-RIMA, né? A que se dará publicidade. Então, também aqui definindo de cara, né, que é necessário que o estudo de impacto ambiental tenha a sua devida publicidade, que se convencionou, né, até por outras normas infralegais também, que definem que é necessário a audiência pública, que é a forma de publicidade mais ampla. E a gente vai ver isso tudo depois, tá, no devido momento, tá? Controlar a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Manter essa aqui é mais recente, né? Um acréscimo por conta de uma emenda constitucional, saiu errado aqui. Depois eu vou consertar isso aqui. Constitucional. Manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, essa é
emenda recente, né, que veio, né, com base na questão das mudanças climáticas, né, para se ter um incentivo econômico para os combustíveis, né, de baixa emissão de carbono. Vamos lá. Bom, então essas que a gente viu foram os incisos do parágrafo primeiro, que são as obrigações atribuídas ao poder público de modo geral, poder público, União, Estados, município, enfim, com relação à proteção do meio ambiente, né? E alguns parágrafos aí que são importantes também sobre esse artigo 225. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Tá? Então tem aqui o princípio da reparação, né? Então é uma obrigação, e aqui fala sobre recursos minerais, mas obviamente que no licenciamento ambiental, né, todas as atividades que têm algum tipo de degradação acabam tendo alguma forma de recuperação, né? Mas mais especificamente aí a ideia era frisar, né, ou forçar essa questão nas atividades de exploração de recursos minerais, tá? As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentes. Opa, cadê? Fugiu aqui. Independentemente da obrigação de reparar os danos causados, tá? Esse parágrafo terceiro, ele vai exigir uma aula também específica sobre aquilo que a gente chama de tríplice responsabilidade ambiental, né? É muito comum, assim, para quem vai trabalhar em órgão ambiental, né? E a gente tá aí torcendo e preparando para que vocês todos vão trabalhar no INEA, terem em mente que quando acontece um dano ao meio ambiente, seja ele causado por uma atividade licenciada ou uma atividade clandestina, né, ele vai gerar para o causador desse dano três tipos de responsabilidade, tá? Penal, administrativa e civil, né? A civil é a obrigação de reparar os danos, né? Penal é eventualmente, se aquela atividade se caracterizar como um crime ambiental, o sujeito vai ter que responder criminalmente, né, por aquela conduta. E administrativa, ou seja, o camarada pode responder criminalmente e pode também, pelo mesmo fato, né, ser multado, né, uma pena administrativa é uma multa, um embargo, é, uma apreensão de bem, né, tudo isso é considerado uma penalidade administrativa. Porque é muito comum você, que trabalha no órgão ambiental, você vai aplicar uma multa para o sujeito e dizer, mas eu já fui à delegacia, eu estou respondendo por esse crime lá, então eu não posso ser penalizado duas vezes pelo mesmo fato, né? O pessoal assim mal orientado, ou às vezes que captou alguma coisa no YouTube ou no chat GPT sobre sobre o tal do bis in idem, né? Vai dizer que não, você não pode me multar porque eu já estou respondendo criminalmente. Ou pior ainda, quando o agente fiscal, né, ambiental, aplica multa no cidadão, vamos supor, por corte de árvore ou por botar fogo na mata, e aí passa um tempo, o cara já pagou a multa e aparece lá uma notificação do órgão ambiental dizendo que ele tem que reparar os danos e ele tem que reflorestar. Assim, não, mas eu já paguei a multa. Então, esse parágrafo terceiro ele é importantíssimo, né, porque ele deixa claro que essas responsabilidades elas são cumulativas, né? Não tem uma que substitui a outra. Você que causa um dano ao meio ambiente, você está passivo de responder criminalmente, administrativamente, ou receber uma multa, ter sua propriedade embargada e ainda ter que reparar o dano. Não tem chororô. Continuando, né, o artigo 225.
conferindo aí uma importância, né, para alguns biomas do brasileiro, né, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, o Pantanal e a zona costeira, né, são de patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Isso aqui basicamente quer dizer que não pode haver uma reivindicação de posse, né, sobre essas terras, tá? É, as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas, então tem que ter uma lei específica para usina nuclear, né, definindo a localização. E com relação, né, aí voltando aqui, né, isso aí tem a ver com aquela polêmica sobre os rodeios, as feiras agropecuárias, tal, cadê? É isso que encerra o nosso artigo 225 e a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Próxima aula já aqui na tela. Próxima aula na quinta-feira, que a gente vai estar vendo esses temas aqui. Alguma dúvida sobre hoje, gente?